Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Reis 6. 2 Reis 6, de 1 a 7. Eliseu faz um machado boiar. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou e eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. Até aqui. Queridos, esse texto é incrível. Antes de falar um pouco sobre esse texto, eu quero falar um pouco sobre Eliseu. Eliseu, que foi auxiliar do profeta Elias por um bom tempo, depois foi seu sucessor como profeta em Israel no século 9 a.C. A história do profeta Eliseu é incrível. Primeiro porque ele fazia parte de uma família que tinha certas condições econômicas, financeiras, e Eliseu, quando foi chamado, ele conduzia a 12ª junta de bois. No momento que ele foi chamado pelo profeta Elias, ele sacrificou esses bois e passou a se dedicar ao novo, ao qual ele estava sendo convocado, ao chamado pelo qual Deus estava fazendo para ele naquele momento. E ele encerrou ali um ciclo. Ele matou os bois, fez um churrasco e encerrou aquele modo de vida para partir para um novo modo de vida pelo qual ele foi convocado. E eu te pergunto, você está disposto no dia de hoje a encerrar alguma coisa na sua vida, algum ciclo, e viver o novo? Eu tenho falado muito sobre isso, sobre viver o novo, porque nós precisamos viver o novo em Deus. O fato de Eliseu ter sacrificado os bois mostrou ali que ele não estava disposto a continuar a vida anterior, no momento em que ele foi chamado para viver o novo. E você está sendo chamado para viver o novo nessa noite. Então preste bastante atenção, porque você vai aprender com esse homem de Deus. A convocação de Eliseu partiu do próprio Deus, com um ministério profético, onde Deus estabeleceu e diz a Elias: também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Partiu do próprio Deus. Eliseu era influente no palácio de Israel, ele era influente em outros reinos como Judá, ele era influente na Síria. Eliseu, ele tinha um chamado fantástico. Eliseu permaneceu como servo de Elias até o momento em que Elias foi transladado. Em toda a Bíblia, com exceção de Jesus, nenhuma outra pessoa operou tantos milagres através do seu ministério quanto Eliseu. Em toda a Bíblia, ele operou inúmeros milagres, curou um leproso, Naamã. Eliseu, até depois de morto, operou milagres. Jogaram um corpo na sepultura dele, quando o corpo bateu na sepultura, ressuscitou, ao encostar nos ossos que estavam na sepultura de Eliseu. Então era um homem realmente muito usado por Deus, um homem que operou milagres em seu ministério até depois de morto. E voltando para o nosso texto, 2 Reis 6, versículo 5: ai meu Senhor, porque era emprestado.
Olha, o sucessor de Elias, ele é colocado numa situação bem complicada, numa história um pouco até estranha, né? De tão simples que é. O que nós podemos extrair dessa história como base para nossas vidas? Quais os princípios espirituais quando nós olhamos para esse texto de um machado que passa a boiar por um milagre? Não houve cura de ninguém, não houve cura de nenhum enfermo, não houve ali ninguém sendo ressuscitado, apenas um machado que caiu na água. Esse machado passa a boiar através do intermédio do ministério de Eliseu. A primeira parte que eu quero destacar, no versículo 1, Eliseu dirigiu um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Os filhos dos profetas, a escola de profetas que ele conduzia ali, eles perceberam que eles precisavam crescer, que eles precisavam se desenvolver, e o foco deles passou a ser o objetivo de crescer. Esse também tem que ser o nosso foco, porque crescer, o objetivo de crescer é o que move a obra de Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Mas como alcançar crescimento espiritual? Através da palavra. A palavra de Deus nos dá condição para crescermos espiritualmente. Na verdade, ela é fonte de onde se brota todo o perfeito entendimento, amadurecimento, todas as saídas, todas as entradas brotam da palavra de Deus. Sem a palavra, nada do que se fez haveria sido feito. Sem a palavra não haveria universo, como diz em Hebreus 11:3. Sem a palavra não há vida, como João 1:4. A palavra é o meio pelo qual Deus nos nutre e nos alimenta para que haja crescimento para os seus filhos. Muitas pessoas estão apegadas à tradição, mas é muito legal a gente falar que tradição não ganha jogo. Antes de experimentarmos crescimento espiritual em Deus, é necessário que a gente abandone as nossas tradições, práticas, hábitos, costumes mundanos, para que nós estejamos sendo totalmente limpos e que possamos estar realmente mudando a nossa história. Muitas pessoas, talvez você que me ouve nesse momento, é de uma outra denominação, é de uma outra fé, e muitas vezes a gente se prende muito a isso, o que a gente recebeu quando criança. No entanto, o que Deus te fala nesse momento é que você olhe para a cruz e que você olhe para a palavra de Deus, porque se você não está alcançando crescimento, você precisa estar caminhando para outro lugar, você precisa mudar a direção, você precisa buscar a palavra, você precisa cortar hábitos, cortar práticas, cortar comportamentos que estão impedindo o seu crescimento, porque sem crescimento na palavra não há crescimento na fé. Nós precisamos crescer na palavra, por isso nos capacitar na palavra é tão importante, por isso a EBD é tão importante, por isso a palavra de Deus precisa ser anunciada. Sem crescimento na palavra não há crescimento na fé. Como está a sua leitura da Bíblia? Como é que está a sua estratégia de crescimento na palavra? Versículo 2: dê licença para irmos até o rio Jordão a fim de cortar algumas árvores, com elas construiremos. Você percebe que existe aí uma atitude, uma iniciativa desses profetas, da escola de profetas, dos filhos dos profetas, de trabalhar ligada à vontade de realmente fazer algo diferente, fazer algo novo, desenvolver um novo projeto. E assim também tem que ser o nosso coração dentro da igreja. Nós temos que estar abertos às novas possibilidades, para que a igreja continue avançando para todas as direções, sem deixar ninguém para trás, porque a nossa atitude precisa mudar. Quando nós mudamos a nossa atitude, nós estamos definindo um novo parâmetro de altitude. Nós precisamos compreender que mesmo diante de situações ruins, nós temos que decidir obedecer a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos de atitude.
nós precisamos mudar, nós precisamos estar em constante transformação, porque isso move o coração de Deus. Não é só uma questão de adicionar Cristo em nossas vidas, é uma questão de submeter a Ele completamente. Eu disse outro dia que nós não devemos viver de outra maneira, não devemos viver buscando os nossos próprios interesses, como diz a palavra de Deus. Nós precisamos buscar os interesses de Deus, nós precisamos ser imitadores de Jesus. Quero destacar também a disponibilidade dos profetas. Um dos profetas insistiu com Eliseu para que ele fosse com eles, no versículo 3, e Eliseu aceitou. Você percebe que um profeta experiente, um homem que exerceu um ministério tão frutífero, um homem que, segundo a Bíblia, depois de Jesus Cristo, foi um homem que operou mais milagres através do seu ministério, e esse homem aceitou o desafio de ir lá cortar madeira, porque ele estava aberto a todas as possibilidades que fossem para o crescimento do trabalho que estava sendo realizado ali. Sim, ele era profeta, ele profetizava, ele pregava, mas ele estava disposto a encarar tudo, porque ele era um homem de Deus e ele era um exemplo para aqueles profetas ali. Eles formavam uma equipe. A nossa disposição para Deus é proporcional ao quanto nós conhecemos e compreendemos os seus planos. Muitas vezes a gente fica travado porque não conhece os planos de Deus para aquele momento. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, nós devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser servos e fazer o que vier à mão, nós precisamos ser submissos, não questionar a liderança, porque isso é o que Deus espera de nós. Você está disponível para Deus? Você tem esse compromisso de se disponibilizar para a obra de Cristo, para fazer aquilo que vier à mão? Quarto ponto que eu quero destacar é o zelo. No versículo 5, diz assim: o que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Queridos, queridas, os nossos dons são emprestados. Deus te deu dons emprestados para que você utilize para o crescimento da obra de Deus. Se o seu dom é evangelismo, evangelize. Se o seu dom é pregar a palavra, pregue. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é realmente outro, execute o seu dom. Não fique parado. Nossos dons precisam estar à disposição do reino de Deus. Nós precisamos usar os nossos dons, os nossos talentos, tudo em função do reino de Deus. Nós devemos ter cuidado, porque é muito comum, depois da gente ganhar um pouquinho de entendimento, da gente achar que nós temos algum conhecimento, nós desprezarmos premissas básicas dentro da nossa relação com as pessoas, dentro da nossa relação com a igreja. E Romanos 12:11 diz o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Você está sendo cuidadoso com os dons que você recebeu? Ou você está igual aquele cara que foi lá cortar a madeira e derrubou o machado na água? É provável que ele, na hora de cortar a madeira, tenha ido com uma intensidade fora da adequada. E essa intensidade fora da adequada fez com que esse machado ele caísse na água. Então, até mesmo para você executar o dom que Deus te deu, você precisa ir na dose, na velocidade adequada. Porque se você tentar atropelar, não funciona. Não funciona. Cada pessoa tem seu tempo para entendimento. Nós precisamos ser zelosos com o dom que Deus nos deu. Nós precisamos ter essa compreensão de que nós precisamos executar o uso do nosso dom com sabedoria, com zelo, para que a gente não vá nem rápido demais e nem devagar demais, mas vá no tempo de Deus, cumprindo a sua vontade. E aí eu pergunto, você está sendo cuidadoso com o dom que Deus te deu?
Você está usando de maneira adequada a sua capacidade, os seus talentos, a sua posição de influência, ela está sendo usada de maneira adequada? Nós temos que pensar sobre isso. Quando a gente faz analogias, a gente faz muito comparação com futebol, né? Habilidade sem treino não forma especialista. Então, se você tem um bom batedor de pênalti, o cara ficou ali quantas vezes batendo pênaltis fora do jogo, até ele ficar bom. Treinador de goleiro tem um trabalho enorme para deixar o goleiro preparado para executar a atividade dele. Assim também, se você tem um dom, seja ele qual for, você precisa treinar. Você precisa estar o tempo todo procurando aprimorar esse dom, para que ele venha a ser usado com autoridade diante das pessoas a serviço de Deus. Eu quero destacar a queda também. Nesse momento, versículo 6, é feita a seguinte pergunta, perguntou Eliseu: onde foi que caiu? Onde foi que caiu o machado? Onde foi que você caiu? Onde foi que a sua vida tropeçou? Grandes homens de Deus tropeçaram. Muitos. Abraão, Moisés, Davi, próprio Pedro. Mas não se concentre na queda. Se concentre na reação à queda que eles tiveram, de arrependimento. Você já pediu perdão para Deus? Porque não tem como experimentar o perdão pleno do Senhor se você não pedir perdão a Deus. Você precisa sim. Eu não sei qual foi o tamanho da sua queda, mas Deus pode perdoar e enviar Jesus para te libertar do pecado e da culpa e recomeçar. Quando o machado cai ali na água, ele é retirado. No versículo 7 diz assim: pegue-o, mandou ele, e o homem esticou o braço e pegou o machado da água, assim que ele boiou. E esse homem, ele não foi dali para casa, ele pegou o machado e continuou a obra que ele estava fazendo. Ele não parou por causa da queda. Houve um milagre, o machado boiou, mas ele recomeçou daí em diante. Ele poderia simplesmente falar: não, espera aí, agora eu vou dar um machado para o Daniel, porque eu acho que o Daniel vai fazer um pouco melhor que eu. Não. Ele continuou, ele pegou o machado e foi continuar aquilo que ele estava fazendo. E você? Tem continuado? Essa pandemia tem feito muitas pessoas pararem, né? Muitas pessoas estão parando de fazer aquilo que faziam para o crescimento da obra de Deus. Muitas pessoas estão parando de servir, parando de exercer os seus ministérios, de exercer a sua influência, de exercer o seu chamado, seja ele qual for, na música, no serviço. E nós percebemos que essas pessoas têm parado quando a ordem é para continuar. Quando Deus te perdoa, quando você alcança o perdão em Jesus, você deve continuar. Tem pessoas que falam aquela frase: não, fulano caiu, nunca mais vai ser o mesmo. Já ouviram isso? Às vezes quando o cara cai, né, num pecado grave, as pessoas ficam sabendo, seja adultério, seja o que for, ou mesmo se divorcia, e aí as pessoas elas têm esse hábito de falar assim: ah, fulano, depois que ele passou por aquele problema, nunca mais foi o mesmo, nunca mais. No entanto, não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:20. Se essa pessoa encontra perdão em Jesus e ela quer continuar essa caminhada, ela vai sim
fazer coisas ainda maiores do que já fez, porque ela caiu, mas ela compreendeu o perdão de Jesus, e ela compreendeu que ela não é digna, mas que ela foi alcançada. Recomece recebendo o perdão de Deus. A Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Recomece com novas atitudes. A Bíblia diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4:29. Nós precisamos começar com positividade, entender que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. Por isso, nós temos que ter fé. Nós precisamos recomeçar com planejamento? Sim. A pandemia, ela fez com que muitas pessoas tenham que, nesse tempo, recomeçar. E é muito importante que esse recomeço ocorra com um planejamento, porque a própria Bíblia nos ensina isso. Jesus nos ensinou sobre isso. Ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Em Lucas 14:28. Nós temos que recomeçar com planejamento, mas nós precisamos também entender que nós devemos voltar ao nosso estado original. Nós devemos ser como a espuma. A espuma, ela sofre aquela pressão, né? Se afunda. Quando o peso é retirado dela, ela volta para o lugar exatamente como era. Assim nós devemos ser com relação à nossa identidade. Quando nós entendemos que nós somos perdoados em Jesus Cristo, nós devemos voltar à nossa identidade original, à nossa identidade de filho, a nossa identidade que nos permite, sim, fazer coisas maiores, que nos permite, sim, expulsar demônios, que nos permite, sim, promover curas pelo nome de Jesus, que nos permite, sim, sonhar com sonhos maiores, que nos permite, sim, ter uma profissão de sucesso, que nos permite engravidar, que nos permite realmente fazer coisas que nós sequer nem sonhamos, porque a Bíblia fala que nós podemos em Jesus fazer coisas maiores do que pedimos ou pensamos. Eu não sei onde é que você parou, eu não sei por que você parou no meio dessa pandemia, não sei, Deus sabe, mas eu quero te dizer uma coisa: é hora da gente recomeçar. É hora da gente recomeçar e seguir em frente. Lembrar que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Hebreus 10:38. Lembrar que o fator determinante para o seu futuro não é como você está, mas é como você reage hoje. Qual decisão você vai tomar de fé? Porque quando você só segue o planejamento racional, e eu não estou descartando ele, porque Deus deu a razão, deu a ciência, e nós devemos sim fazer um planejamento racional, mas qual o passo de fé que você está dando com relação àquilo que Deus colocou no teu coração? Qual o passo de fé? Joyce Meyer uma vez disse: se você deixar o medo controlá-lo, jamais poderá ver o que Deus pode fazer. Esse é o nosso Deus. É um Deus que promove restauração. É um Deus que, nesse cenário em que estamos vivendo tão caótico, no meio de uma pandemia, Deus está te dizendo: se levanta, volte a trabalhar para a obra do Senhor. Volte a sonhar. As portas do céu não estão fechadas. O mesmo Deus que operava antes da pandemia continua operando milagres, continua abrindo vagas de emprego, continua abençoando os teus.
zelando pelos teus. Nós precisamos restaurar a nossa identidade em Cristo, nós precisamos restaurar a nossa visão, nós precisamos olhar para essa palavra e entender que esse machado, ele nos indica que ele caiu sim na água, e ele quer nos indicar para a nossa atitude, do que fazer agora. O machado caiu, e agora? Tem fé ou não tem para esse machado boiar? Nós temos que ter uma visão de crescimento, porque Deus, através do versículo 1, nos mostra que os profetas tinham a visão de crescimento. Eles olharam para aquele ambiente e falaram que é estreito. Não, isso aqui é pequeno. Nós precisamos avançar. Nós precisamos construir algo maior. Essa era a visão dos profetas, porque eles caminhavam pela fé. Eles tinham uma atitude para poder avançar. Nós precisamos ter zelo, sim, pelos dons, porque é emprestado. Tenha zelo pelos dons que Deus te deu. Não pare, continue. Se você cair, ouça, se ajuste com Deus e recomece. Assim como aquele homem estendeu a mão e pegou o machado e continuou, continue. Que você possa estar refletindo nessa palavra de restauração e ela possa falar ao teu coração e você possa entender que esse é um tempo de restauração da sua vida, de restauração da fé, de restauração com a relação com a igreja, de restauração no seu quarto de escuta, do seu tempo de oração, de restauração da sua família, de restauração dos seus sonhos. Deus continua abençoando o teu povo, só que o povo não tem fé para pedir. O povo acha que Deus está em stand-by por causa da pandemia, mas os mesmos milagres que Ele continua fazendo antes, Ele faz hoje. As mesmas curas que Ele fazia antes, Ele faz hoje. Tenha fé, meus irmãos, recomece, restaure a sua vida no Senhor, receba essa palavra de restauração espiritual e que você possa sair daqui na certeza de que você deve continuar, de que você deve recomeçar com novas atitudes, com uma nova visão, com o entendimento de que o Senhor é quem batalha por você, de que o mesmo Deus que abençoou Abraão, que abençoou grandes homens da fé, é o mesmo Deus que te abençoa, é o mesmo Deus que tem controle sobre a sua vida, é o mesmo Deus que tem poder para salvar, é o mesmo Deus que tem poder para libertar, é o mesmo Deus que tem poder para prosperar, é o mesmo Deus. Receba essa palavra e desfrute do novo, em nome de Jesus. Amém.